Ai, meu Deus, esqueci. O que eu ia falar mesmo? Ai, ai, ai. O que eu ia falar? Eu esqueci. Lembrei. O segredo para ler o tarô de forma clara e intuitiva. Já aconteceu com você? De repente você se arriscou a fazer uma leitura, esqueceu o que ia falar? Ou de repente você até lembrou, mas você percebeu que você estava só repetindo aquilo que você já tinha decorado? Pois é, isso acontece com muita gente. E é incrível que a minha chave ela virou quando eu percebi que a intuição ela está muito mais ligada com a sua energia com as cartas. Você não precisa necessariamente sair decorando tudo que você vê. Então, assim, hoje eu vou contar para vocês uma situação bem inusitada que aconteceu comigo, né? Numa das leituras que eu fiz logo no comecinho, né? Que foi o seguinte. Eu estava lendo para minha consulente, né? Algo sobre a vida amorosa dela, né? E aí veio aqui a carta da estrela, 4 de copas e o imperador. Só que o que aconteceu? Se eu fosse ler de uma forma mais decorada, o que eu ia falar? Eu ia falar que ela estava perdendo as esperanças, porque ela se frustrou com alguém que poderia ser mais controlador, né? Só que o que acontece? A minha intuição mostrou que, na verdade, essa mulher ela estava idealizando demais o amor, né? Ela estava buscando ali alguém que salvasse ela, entende? Então, o que acontece? Quando você se conecta, é claro que quando você já conhece a pessoa, você já conhece a história, isso facilita também a leitura, mas o ponto, mesmo que você não tenha, não conheça a pessoa, é a primeira vez que você está fazendo a leitura, é importante que você vá a fundo, né, para compreender o que está acontecendo, né? Não adianta. Muitas pessoas têm a falsa impressão de achar que só sabendo o significado da carta já é o suficiente, e não é assim, porque existem vários tipos de leitura. Eu dei um exemplo aqui de uma leitura de 3 cartas, né, que na verdade foi uma virada de chave para mim, que eu entendi que não era sobre decorar as cartas, e sim ler de forma intuitiva, é claro. É importante saber o significado. Minha gatinha está aqui chorando. A gatinha está chorando aqui e não liga para ela. Mas assim, o ponto é, não adianta você saber apenas o significado e sair só repetindo aquilo que você já falou várias vezes, sim, começar a se conectar mais com as situações. E aí muitas pessoas acabam se perdendo nisso, porque existem vários tipos de leituras, né? Até nessa de 3 cartas, você pode falar de passado, presente e futuro, você pode pegar a carta central, por exemplo, e usar como referência e fazer a leitura, de repente, de forma espelhada, né? Então, existem outras formas de fazer a leitura e que é importante você nem, se você, de repente, for passar com um tarólogo, por exemplo, para até questionar, né? Às vezes até para você já faz uma leitura, você quer ver como que o tarólogo faz, não adianta você questionar a forma como ele está lendo, porque não é sobre o significado, a menos que a pessoa faça uma leitura individual da carta, e você pode comparar com aquilo que você já sabe, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que existe essa questão de você se conectar intuitivamente com as cartas e também ter a empatia de estar também naquela situação, não estar na situação, mas se colocar como se fosse você naquela situação, né? É claro que não dá também para você sair absorvendo tudo que é visto na leitura, para você também não ficar com a energia daquela pessoa, mas é importante você um pouquinho de empatia para entender aquela situação de uma forma mais profunda, né? E aí, assim, conforme você vai estudando, consumindo os vídeos, né, como esse aqui, né, é importante você também fazendo anotações, né? E aí, na hora de você ler, né, você vai ter condições de falar com mais clareza, sem medo, né, de errar, porque é normal, nós somos seres humanos, a gente pode errar, mas é importante você estar sempre observando, né, não só tentar decorar, e sim procurar entender a situação, todo o contexto das cartas, né, e fazer disso digamos, fazer uma conexão de uma coisa com a outra, né?
E aí, pode ser que você também pule, né, de um método para outro, né, que nem eu dei um exemplo aqui de 3 cartas, mas, eu uso muito nos meus atendimentos o método das 5 cartas, onde eu utilizo a carta central como referência e vou esperando umas cartas nas outras. Pode ser que você, leia de uma forma diferente, você pode criar também o seu próprio método, né. E aí, na verdade, não tem um método, o mais perfeito ou mais errado, o mais certo. Isso vai de acordo com a sua intuição. Então, conforme você for estudando, você vai, tendo essa noção melhor, né. Então, assim, o outro ponto, né, é você ter confiança para ler com qualquer pessoa. Minha gatinha também está querendo ler as cartinhas hoje. Mas quando, você consegue ter essa noção melhor, você, consegue ter um preparo, né, você para de depender de apostila, de PDF, de livro, né. É claro que no começo, né, você pode até, consultar um livro para ver um significado de uma carta, ou de repente a combinação de algumas cartas é normal, mas vai fazendo esse exercício, né, vai, treinando, métodos diferentes de leitura, vai utilizando também a sua intuição, como que você observa bem aquela situação. E aí, você pode até começar a ganhar um dinheiro com isso, que é o que eu faço hoje. A minha gatinha também não está deixando, né? Então é o que eu faço hoje, eu vivo disso. Né? Eu comecei a estudar de uma forma assim mais para autoconhecimento, comecei a ler para mim, para os meus familiares, aí eu fui expandindo isso e hoje, né, eu gravo conteúdos, coloco na internet tudo que eu tenho assim de conhecimento, faço leituras e também faço atendimentos, né? E aí é importante, é legal porque você pode se conectar com o seu lado mais espiritual e também transformar outras vidas, por que não? E aí o tarô ele não é só um oráculo, né? Ele pode ser também a sua missão de alma ou a sua nova profissão, né? Então foi exatamente por isso que eu criei o curso Tarô Intuitivo Revelado, que ele é justamente para você que de repente está buscando isso na sua vida, seja você buscando um propósito, de repente para ajudar outras pessoas, até espiritualmente falando, ou para se ajudar também, desenvolver a sua intuição. Você pode também utilizar como profissão, que é o que eu faço hoje. Então, é uma ferramenta muito rica, e eu não estou falando só financeiramente, estou falando assim, rica de diversas formas que você pode utilizar. Né? Então, assim, você pode entrar. Eu deixei aqui para vocês, né, o site do meu curso, né, onde você vai entrar em contato com a minha equipe, tá? Porque esse mês está com desconto exclusivo, tá, gente? Então, corre lá para você acessar, porque a minha equipe vai tirar suas dúvidas sobre o curso, sobre a parte financeira, né? Vai te dar o desconto desse mês. Então, corre lá, porque o meu suporte ele vai estar lá disponível para atender todas as suas dúvidas, né? E é um curso que eu falo para você. Se eu tivesse encontrado um curso como esse, quando eu comecei, nossa, eu ia estar muito grata, porque ele está bem completo mesmo. Então, eu precisei aprender tudo sozinha para saber. Então, se você sente que esse é o seu momento para você aprender, né, e depois você ver para como que você vai utilizar, seja para você atender, seja para você utilizar como ferramenta de autoconhecimento, então agora é o momento, é o sinal que você está recebendo aí, então toca aqui no link abaixo para você saber mais detalhes a respeito do curso, converse com a minha equipe que vai te dar esse suporte. E um detalhe importantíssimo, tá? Fala com a minha equipe ainda hoje, né, para verificar aí o desconto disponível, tá, gente? Então corre lá, clica aqui no link, porque você não está sozinho ou sozinho nesse caminho. Tenho certeza que você vai adorar aí esse curso. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê.